Estamos de volta! Esse é o quarto dia de programação da sexta semana Rede Pedagógica, a sua formação continuada, gratuita, online e com certificado para todos os participantes. Nós tivemos agora há pouco uma live aula interativa com o educador físico Márcio Atala, gente. E que aula, não é verdade? Quantas informações interessantes, importantes e quantos insights maravilhosos a gente não pôde tirar desse diálogo com o Márcio Atala. Inclusive, quem quiser assistir novamente, pode acessar o canal da Rede Pedagógica no YouTube, que está tudo gravado para vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Nós estamos quase alcançando a marca de 100 mil inscritos no canal da Rede Pedagógica. Eu conto com você, hein? Se inscreve lá no canal para que nós possamos comemorar ainda durante a sexta semana Rede Pedagógica a marca de 100 mil inscritos no canal da Rede no YouTube. E agora a gente vai prosseguir com a nossa programação de hoje. Quem retorna para conversar conosco é o doutor em psicologia, livre docente pela Universidade de São Paulo, Lino de Macedo. E ele retorna para responder a perguntas, isso mesmo, perguntas a respeito da temática arte, movimento e desenvolvimento infantil. Prepare a sua pergunta, coloque aqui nos comentários. Eu vou selecionar perguntas durante essa transmissão para que o doutor Lino de Macedo possa respondê-las. Lembrando que Lino gravou uma videoaula que foi disponibilizada para gente e hoje será disponibilizada também a segunda parte da videoaula. O material você encontra na plataforma RPEAD, a plataforma de cursos online da Rede Pedagógica. E olha, gente, todo mundo que está participando da sexta semana Rede Pedagógica ganhou cupom de desconto de R$ 150 para o próximo curso online. Não esqueça de pegar o seu cupom em redepedagogica.com.br/promo ou escreva um e-mail para CAP C de C de casa, A de amor, P de porta, cap@redepedagogica.com.br. Ai, que bom ver vocês aqui hoje, que bom vê-los todos aqui, muitos pela primeira vez, mas muitos regressando para dar continuidade à formação. Vocês estão, de parabéns, a participação tá excelente. Eu vejo muitos comentários, muita interação, muita participação, histórias interessantíssimas. Eu adoro quando vocês compartilham suas experiências conosco. Vamos aqui tentar adicionar mais uma vez o professor Lino de Macedo. E eu conto aí com o feedback de vocês que estão na transmissão em relação à imagem, em relação ao áudio. Fala para mim nos comentários como que tá para vocês. Viu? Oi, Lino, tudo bem? Tudo bom, e você, Érica? Olha, o seu rosto tá muito lindo, mas você esqueceu de tirar os bobs. Fazia tempo que eu não via bob. Fazia muitos anos que eu não via. Acontece, hein, Lino? Acontece. Sabe como é nessa vida corrida de professora? Tá certo. Pronto, aí a gente sai assim, de bobs mesmo, porque hoje eu tô de Dona Hermínia, homenageando aí esse grande artista do teatro brasileiro, que foi o Paulo Gustavo, que nos deixou, que beleza. né? Mas fez a nossa alegria. E aí você gostou? E ela sempre ficava de bobs, né? Eu lembro agora. Tá lindo, tá lindo. Obrigada. E eu não conhecia o Edivaldo, eu não conhecia esse lado do Edivaldo, de artista também, de performate igual você, que maravilha. Você viu só, Lino? Nada que um certo mutirão que o pessoal da rede fez aqui para cobrar do Edivaldo se fantasiar também não resolvesse, hein? Ontem Pois ele... é. E olha, gostei, ele está muito bem. É verdade. Tá muito bem. Descobrindo talentos aqui na Rede Pedagógica. Claro, maravilha. Você sabe que a gente ter
essa liberdade e esse gosto assim, de fazer coisas que as crianças gostam e coisas que nos tiram daquele certinho e tal, é uma maravilha. Isso, infelizmente, é muito raro. E para profissional de educação infantil, as crianças gostam, né, de ver, e elas é muito interessante porque elas conhecem várias pessoas, né? Então tem a Érica, o Edivaldo de um jeito, a Érica e o Edivaldo de outro, e assim sucessivamente. Isso é maravilhoso para as crianças, sabe? E assim é a vida também, né? É verdade, a gente poder transitar, né, entre o real e o imaginário ajuda a Sim, gente né, a ter uma vida mais alegre, a gente aprender, a gente experimentar outras realidades. claro. Eu gosto muito, sabe, Lino, dessa questão do teatro, da interpretação. Desde pequena eu sempre gostei muito de música, de, Maravilha. né? E acho que se me encontram fora das performances aqui da rede pedagógica, talvez nem me reconheçam, porque eu sou Lino, sabia disso? É mesmo? É É aqui na rede pedagógica que eu me solto, hein? Aqui é o meu lugar. Olha, que beleza. Maravilha. Lino, e eu já avisei para o pessoal que hoje você retornou principalmente para responder a perguntas, né, de todo mundo que está Perfeito. Com fazendo essa muito gosto. sobre a temática arte, movimento e desenvolvimento infantil. Nós disponibilizamos a primeira parte da sua aula, na verdade, aquele dia que você esteve conosco, o material que você preparou e hoje, após essa transmissão, vamos disponibilizar a segunda parte da videoaula para que todo mundo possa assistir e complementar os estudos. Então, agora eu Ah, maravilha. Espero que gostem. isso mesmo, a gente está adorando. Eu reforço o convite para que você, educador, que está com a gente aqui nessa live, envie a sua pergunta para o doutor Lino de Macedo em relação à temática arte, movimento e desenvolvimento infantil. Coloque a sua pergunta nos comentários, eu vou selecioná-la aqui para que o Lino possa respondê-la. Aproveitem, essa é a sua oportunidade. Ótimo, isso mesmo. Estou disponível para vocês. Muito bem. Lino, e já para inaugurar aqui as perguntas, eu mesma quero fazer-lhe uma pergunta a respeito do desenvolvimento infantil, né? Muitas Sim, das vezes nós nos deparamos com situações não previstas na nossa formação inicial, principalmente quando nós temos em sala de aula uma criança com desenvolvimento atípico, né? perfeito. Estuda fases do desenvolvimento, né? Por exemplo, em relação aos estudos de Jean Piaget, uma grande referência aí em desenvolvimento infantil, mas nem sempre as coisas correm conforme o esperado. E mesmo em crianças que não têm o desenvolvimento necessariamente atípico, que caracterize um transtorno, alguma coisa nesse sentido, nem sempre as coisas acontecem como esperado. Como que nós, educadores, podemos nos portar diante de cenários como esses? Então, muito boa questão, Érica. De fato, as crianças nos surpreendem muito. E quando elas nos surpreendem para algo, digamos, que a gente gosta, acha que não nos coloca problemas, a gente fica feliz, etc. Muitas vezes elas nos surpreendem pelo contrário, ou seja, elas nos colocam em situações a respeito das quais a gente não tem muito repertório de novo repertório, né? Não tem muito repertório de resposta ou de enfrentamento. E muitas vezes a gente fica, então, atordoado. Então, olha, ser um bom observador, ser paciente, ser respeitoso com as crianças, aprender com elas, porque se a gente observar bem, as crianças nos dão a dica pelo próprio corpo, pela própria reação delas, de como elas estão lendo a situação, se elas estão gostando, não estão gostando, o que está chateando elas. Então, na verdade, ser um bom observador, uma pessoa sensível. Muitas vezes, você sabe, na marra, é claro que a criança é mais fraca que o adulto.
e na força ela perde dele. Mas é o tipo da vitória que ninguém ganha, não é mesmo? Porque ela tem instrumentos muito fortes também. Você quer coisa mais forte do que fazer birra, cuspir, morder, ficar doente, não dormir, não comer, perder aquela beleza que todas as crianças têm quando estão brincando, estão gostando da vida, né? Então, elas também têm as armas delas e elas utilizam, elas recorrem a elas. A criança que tem o desenvolvimento atípico, ela tem. Eu gosto, às vezes, de pensar a criança atípica, porque ela é uma sobrevivente no melhor sentido. Ou seja, apesar das limitações que ela possa ter, ela está viva, ela está lutando pela vida, ela está lutando por oportunidades da vida, né? Mas, por outro lado, ela mexe com a gente, porque justamente nós não temos, e muitas vezes na faculdade a gente não. A faculdade mal e mal dá conta de falar do desenvolvimento, digamos, normal, vamos dizer assim, dos processos normais de desenvolvimento, até porque os temas são muitos e são temas complexos. E mesmo que os alunos tenham disciplinas que cuidem bem desse. No particular, fica sempre uma surpresa, fica difícil. Então, olha, ser observador, ser paciente, buscar casos, situações, problemas e buscar respostas para elas, buscar a ajuda dos coordenadores pedagógicos, quem sabe conversar com os pais ou outros colegas. Enfim, os professores precisam, eu acho, eles podem, né, na verdade, encontrar ajuda na solidariedade dos colegas, no trabalho em equipe. Coloca o problema, diz o que está fazendo, diz o que está dando certo, o que não está dando certo, porque muitas vezes o professor e o pai, né, e a mãe ficam muito solitários no sentimento de incapacidade de dar conta, de ajudar a criança com relação ao melhor para ela. Então, põe na roda, conversa, discute, busca ajuda, observe, tenha sensibilidade, pergunta para a criança, conversa com a criança, experimente possibilidades, né? Na verdade, né, as crianças, mesmo as mais comprometidas, elas ganharam na vida e elas querem continuar vivendo, né? Isso é um trunfo muito grande para nós, né, Érica? Excelente, doutor Lino de Macedo aqui na Rede Pedagógica respondendo a perguntas. Deixa a sua pergunta nos comentários. Se a sua pergunta não for respondida, você pode registrá-la depois na gravação dessa live. A gente vai convidar o Lino a visualizar outras perguntas e responder algumas também aqui no chat para vocês. Selecionei aqui, Lino, a pergunta da Elinalda Grilo. Elinalda Grilo, que bom que você faz parte da rede. O que Ótimo. podemos fazer para que esses campos, né, da arte, do movimento, tenham um papel mais valorizado no currículo escolar? Olha, muito boa pergunta, Elinalda, muito boa pergunta. Eu acho o seguinte, né, na prática, seria o professor saber mostrar que arte e movimento são dois ótimos recursos, seja para o professor, e eu diria principalmente para as crianças, de se trabalhar essas duas grandes bases da educação infantil, que são os direitos de aprendizagem e os campos da experiência. Ou seja, né, eu tentei, no domingo, na conversa com você e no vídeo, mostrar como, né, o recurso da arte e do movimento estão presentes em todos os três segmentos da educação infantil e o professor pode recorrer a eles, né? E agora a Elinalda tem razão, né? Infelizmente, arte, educação física, movimento nesse sentido corporal, etc., não são as disciplinas mais valorizadas na escola por nós adultos, né? Muitos professores se sentem desqualificados, se sentem sem recursos para isso, às vezes o tempo é curto,
tem outras matérias que são mais demandadas. É a tal história, arte e movimento não cai na prova, né? Não cai na avaliação. E, por outro lado, no cotidiano, são dois recursos, são duas ferramentas didáticas muito, muito importantes. Então, o que fazer? É mostrar hoje, né, hoje a gente tem, hoje é fácil gravar vídeos, montar pequenas, divulgar pequenas evidências, vamos dizer assim, de como o professor trabalha utilizando esses recursos em favor do melhor para a educação infantil, sabe? E botar na roda, discutir, divulgar, obter da parte de outros professores formas de se utilizar. Esse trabalho que vocês estão fazendo, na verdade, ele é precioso no sentido de dar recursos aos professores para utilizarem arte e movimento em favor da realização, né, da construção dos direitos de aprendizagem, para que eles não sejam apenas um valor no papel, mas para que eles ganhem vida, né, no corpo e no coração e na cabeça de cada criança, e os campos de experiência também, porque todos eles podem ser convertidos em práticas de arte e de movimento. Essa que é a verdade, né, Muito bom. Érica? E olha, quando você falou de avaliação, achei muito interessante, né? Muitas das vezes, os conteúdos de arte física não passam por uma avaliação formal, né? Aquela avaliação somativa. Isso. A família valoriza, né? Aquela nota. Antigamente a gente tinha até aquela diferenciação, né? As disciplinas seculares tinham notas numéricas. E a disciplina de arte, de educação física, tinha o conceito, era algo mais abstrato. Hoje, muitas escolas, inclusive, adotam o conceito como um todo, não é verdade? Para não criar essa né? Na avaliação dos alunos. Em relação a esse processo avaliativo, ele também precisa acontecer nessas áreas, não é verdade, Lino? Sem dúvida. E eu acho assim, inclusive, a área de educação infantil pode ser uma oportunidade excelente para o professor mostrar como arte e movimento são bons indicadores de processos de desenvolvimento, de aprendizagem, de crescimento, de socialização, de enfrentamento de conflitos e de solução de conflitos. Até porque, considerando que na educação infantil a avaliação somativa, como você bem lembrou, não tem o mesmo peso, o mesmo lugar do que ela tem no Fundamental 1 e 2 e ensino médio, o professor pode utilizar essa oportunidade, vamos dizer assim, para mostrar como, através da arte, do movimento, eles estimularam, eles promoveram o melhor para os seus alunos, eles observaram melhor as condições boas ou insuficientes dos seus alunos, seja da perspectiva social, seja na perspectiva afetiva, seja na perspectiva relacional, interativa, cognitiva, física, né? Porque você sabe, o crescimento físico, né? A altura, o peso, o modo como a criança se relaciona com a alimentação, com o sono e com os controles, né? São recursos muito importantes nessa fase da vida, sempre, né? Mas sobretudo nessa fase da vida. Então, é uma ótima oportunidade do professor fazer aquilo que se chama de avaliação formativa, avaliação, não é? Uma avaliação que acompanha, né? Que registra, que observa os progressos que as crianças vão fazendo segundo as suas diferentes possibilidades e oportunidades, né, Érica? Muito bom, muito bom. E tem pergunta aqui da Cida Meluan. Lino, o que fazer em relação a essas áreas do conhecimento no berçário, com Ótimo, Cida. Pequenas? Então, olha, exatamente. Eu, inclusive, é interessante, eu vou contar uma coisa para vocês. Até foi interessante o efeito que essa nossa conversa teve sobre mim, porque o que eu vou falar é óbvio, mas assim, eu tomei consciência
né, de que o quão especializado o professor precisa ser para esse primeiro segmento da criança, ou seja, da escola, ou seja, com crianças pequenininhas até 18 meses, o quão ele precisa ser especializado nas crianças que estão aí no segundo e terceiro ano, e depois das crianças da pré-escola. No caso da criança do berçário 1, né, gente, ela precisa ter oportunidades de integração sensorial, para usar uma palavra só, usar duas palavras, integração sensorial. E o que quer dizer isso? Ela precisa ter oportunidades de coordenar as diferentes partes do corpo entre si, aprender a juntar. Porque a criança é uma coisa interessante, né? Da mesma forma que, para a criança, às vezes eu brinco com os meus alunos, assim, a mãe é um grande monstro para a criancinha pequenininha. Ela tem aquele olhão, aquela bocona, aquele peitão e aquela mãozona, porque são as partes que ela mais interage com a mãe. Ela interage com o rosto, sobretudo a boca, o olho, né? A boca que fala, que canta, o olho, a mama, que a mama da mamãe, graças à qual ela pode mamar e ter o leite, e as mãos que cutucam em tudo, mexem com tudo, massageiam, fazem tudo que em favor da criança. Então, da mesma forma que a criança precisa juntar essas partes do corpo, né, da mãe, para ela virar um corpo inteiro, que tem braço, perna, tem barriga, tem costa, ela tem que fazer o mesmo, obviamente, consigo mesma, porque as partes do corpo, ela nasce com reflexos, né? Reflexos de sucção, reflexos de preensão, reflexos de mobilidade do corpo, das pernas, reflexos oculares, auditivos, etc. Mas ela precisa coordenar esses reflexos com os estímulos do ambiente, estímulos auditivos, estímulos gustativos. Então, o Piaget chama isso de período sensorial motor. E ele chama, do ponto de vista dos afetos, afetos perceptivos. Olha que termo bacana. É importante que a criança goste de olhar, goste de ouvir, goste de lamber, goste de cheirar, goste de ser tocada e, ao mesmo tempo, goste de tocar, goste de trabalhar com a boca, goste de coordenar os olhos, goste de ouvir. Então, esse casamento, vamos dizer assim, do exercício de respostas que promovem a integração sensorial, né? E a fala também, porque a criança ela entra no mundo da socialização no berçário 1 por aquilo que os adultos fazem com ela. Ou, eventualmente, uma ou outra criança, quando ela está lá mais por volta de um ano e meio e tal. Mas a criança, o contato dela mais forte é com o próprio corpo, com as reações que ela sente com o próprio corpo, com os objetos que o ambiente lhe oferece, bola, chupeta, boneca, fronha, mamadeira, e comida, etc., e com os adultos que cuidam dela. Então, a pergunta que seria uma pergunta longa para responder agora, é todo um curso, eu acho, o que um educador que trabalhe no berçário 1 pode fazer enquanto direitos de aprendizagem e desenvolvimento, enquanto campos de experiência, considerando que a criança ainda ela não sabe andar no primeiro ano, ela mal não sabe falar. Por outro lado, ela precisa de sentir-se protegida, ela formar vínculos de amor, de segurança, de confiança com os adultos. Ela precisa de receber estímulos positivos, né? Então, o professor do berçário 1 é maravilhoso e ele constrói as bases para os dois segmentos seguintes, obviamente, que são essa fase intermediária da criança entre os 18 meses, 19 meses e 3 anos e 11 meses, e depois a pré-escola, que são 3, na verdade, segmentos, tal como você tem Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, eu diria que você tem isso também no berçário 1, depois crianças mais velhas, depois pré-escola, com a mesma complexidade e importância.
porque os manejos são diferentes. A criança é outra. Eu falei isso no domingo, né? Você vê uma criança no primeiro dia, e uma criança no primeiro ano, e uma criança no segundo ano, são duas crianças muito diferentes. É verdade. Num ano, a gente praticamente não muda nada, né? Sobretudo vocês jovens, não mudam quase nada. Uma criança, no primeiro ano, ela faz transformações maravilhosas, inclusive do ponto de vista neurológico. Vocês dão curso sobre isso, eu sei, e isso é muito importante. Aliás, para muitos autores, esses dois primeiros anos de vida, ou esses primeiros 1000 dias, são os anos mais importantes da nossa vida. São as bases da nossa vida. Olha só, Lino de Macedo, olha, presta atenção, gente, nessa frase, né? Os primeiros 1000 dias da vida do ser humano são os anos mais importantes da vida dele, ressaltando aí, de fato, né, a relevância de um bom trabalho no berçário, né? Sem dúvida. Há 3 anos. Pergunta da Michele Barbosa, 29, Lino. Dicas, né, para que possamos envolver os pais nos jogos corporais que são propostos durante o ensino remoto. Atividades concretas e lúdicas que são propostas, né, durante o ensino remoto e que necessitam do envolvimento dos pais, dos familiares, né, ou dos tutores dessas crianças para que possam ser realizadas. Michele, de novo, é uma ótima pergunta, porque, de fato, né, é muito interessante isso. Em casa, os pais, compreensivelmente até, eu diria, eles estão muito preocupados com o cotidiano da criança, o bem-estar dela, se a criança está comendo, se ela está dormindo, tomar banho, trocar de roupa, como é que está o cotidiano, né? E muitos pais, inclusive, não compreendem, e eu espero não estar sendo muito injusto com eles, por que na escola se dá tanto valor para o brincar, tanto valor para as interações sociais, tanto valor para a convivência que vai se construindo, a roda de conversa e tal. Agora, o interessante, né, Michele, é mostrar para os pais que o tempo de não cuidado nesse sentido fundamental é tão importante quanto, ou seja, o ócio, né, o tempo livre, o estar com os filhos, o brincar com eles, o contar história, ler poesias, cantar parlendas e oferecer oportunidades deles brincarem de diferentes modos é tão importante quanto esse cuidado, obviamente, da comida, da alimentação, do dormir, do tomar banho, enfim, esses cuidados de manutenção, como se diz, né? E, agora, de fato, muitas vezes é difícil, porque eu acho que, por isso que às vezes é interessante você botar o pai na roda, né? Isso que vocês fizeram aí com o Edivaldo, botar o pai também para mostrar paz, porque às vezes você tem numa comunidade pais que têm vergonha, que não dão valor para isso, não sabem, são tímidos, ou então se sentem muito velhos para isso, mas às vezes você tem na comunidade avós, mães, pessoas que curtem isso e que fazem isso, e de fato, o remoto, nesse caso, ele dificulta, porque nada como trazer os pais e mostrar ao vivo, botar um disco. Agora, eu acho que a Érica, nesse sentido, ela é um bom exemplo para nós. Veja quantas coisas ela e o Edivaldo também conseguem fazer no meio digital, né? Os filmes, a estimulação. É claro que isso exige toda uma preparação que nós não temos, mas os professores podem estimular os pais a serem mais lúdicos, na verdade, serem mais brincalhões, serem mais... as crianças gostam disso, sabe? As crianças gostam disso. Elas gostam dos pais, quando estão cuidando delas no sentido deles se sentirem bem alimentados, etc., da manutenção, como se diz, e os pais quando estão
Porque, veja, brincar é vida para a criança, brincar é saudável. E brincar nesse sentido amplo do termo, ouvir histórias, o cantar, dançar, movimentar-se, né? Brincar com objetos, construir objetos. E olha, isso até não custa tão caro, não, viu? É que muitas vezes a gente não sabe fazer, né? Então, hoje tem na internet, se os pais, estimular os pais, tem muitos vídeos, tem muitas pessoas que orientam, que ajudam, sabem, né? Botar as crianças para as que têm aí já 2, 3 anos a 4 anos, 5 anos, a fazer coisas com elas, a participarem, como eu falei no domingo. Agora, de fato, muitos pais se recusam, resistem, né? Enfim, é um desafio, porque escola e família com criança pequena são muito juntas, né? São muito juntas. Né? Os pais precisam cada vez mais de bons professores e de uma boa escola de educação infantil e vice-versa. A escola de educação infantil precisa da colaboração, da participação das mães e dos pais. E eu sei que a pandemia, o fechamento das escolas prejudicou muito isso, prejudicou de fato. Olha, prejudicou sim, né? Trouxe novas possibilidades, mas infelizmente em algumas realidades socioeconômicas também, né? Trouxe ainda dificuldades. E a gente espera poder superar isso assim que os alunos retornarem para os espaços físicos escolares. Não vai ser fácil, mas a que desafios nós, educadores, não estamos acostumados, né? Nós, educadores, já estamos acostumados a lidar com adversidades e eu tenho certeza que juntos a gente pode superar mais essa. Eu fixei aqui um comentário, Lino, bem interessante, da Marion Alvarado. Ela fala, olha, eu queria uma live dessa para os pais da minha turma. E eu queria ressaltar, Marion e todos os participantes, que vocês podem sim recomendar o conteúdo da rede pedagógica para as famílias. Muitos pais, maravilha. Tutores, familiares já participam com a gente, inclusive fazendo os cursos que são livres, né? Não tem pré-requisito, mas você pode indicar o nosso Instagram, você pode inclusive copiar o link desse vídeo do Lino de Macedo, que ficará gravado no YouTube da Rede Pedagógica, e mandar para as famílias por WhatsApp ou pelo sistema de comunicação que a escola adota, incentivando-os a ouvir de fato mais sobre o assunto. Se muitas das vezes a escola não tem voz, de repente a gente que está aqui na Rede Pedagógica pode ajudar um pouco nesse processo de sem dúvida, né? Porque primeiro a utilização, depois vem o envolvimento, não é verdade, Lino? Isso, exatamente. E o envolvimento é muito importante. Envolvimento, né, é você trazer para perto, é você botar junto, é reconhecer, é você... É a história do útero lá que a gente falou da outra vez, né? Você fazer com que esse útero social fique maior ainda e que caiba mais gente, que seja acolhedor para todo mundo, né? Porque a verdade... Né? Não sei se você concorda comigo, se vocês concordam comigo, é que professores e pais estão, muitas vezes, muito sozinhos. Então, formar uma comunidade de pais e professores a favor das crianças, eu acho isso maravilhoso. Eu concordo com você, eu acho que muitas das propostas que estão aí disponíveis pela rede pedagógica podem ser compartilhadas com os pais ou serem motivadoras de um papo, né? E mostrar alternativas e tal. E é bacana isso. É muito bacana. Excelente. Doutor Lino de Macedo, aqui na 6ª Semana Rede Pedagógica, com o minicurso Arte, Movimento e Desenvolvimento Infantil. Aqui esteve o Lino respondendo a perguntas de vocês, perguntas que vocês fizeram nos comentários.
E agora, Lino, essa nossa transmissão ela vai chegando ao final, porque vamos todos para o canal da Rede Pedagógica no YouTube assistir a segunda parte da videoaula que você gravou para essa comunidade linda que está aqui, ó, com sede de conhecimento, com sede de aprendizado. Oh, maravilha, muito obrigado, um beijo para todos vocês e que tenhamos aí um bom ano de 2021, que a vacina chegue logo para todo mundo, que a escola possa se abrir, né, sobretudo para as crianças pequenas, e que os professores possam retomar aquilo que é o trabalho deles, que é a alma deles, né, que é o grande elan da vida deles, e que as crianças possam encontrar na escola e na família e na sociedade, né, o melhor para o seu desenvolvimento, para a sua vida, porque, como eu disse no domingo, isso é bom hoje e é bom amanhã, e bom sempre. Então, um beijo para vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês nessa semana, tá bom? Obrigado, Érica. Obrigado, Edivaldo, também. É um prazer. Obrigado. Vamos todos para o YouTube da Rede Pedagógica. Isso, beleza. A videoaula do professor Lino de Macedo. E eu retorno aqui às 21h30 para a gente fechar o dia de programação, bater um papo gostoso e eu vou tirar suas dúvidas também sobre a sexta semana Rede Pedagógica. Não esquece de vir participar comigo, não às 21h30. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, obrigado.